recebeu uma profecia, você não precisa disfarçar que esqueceu a profecia. Você pode não saber tudo, mas a mensagem central você sabe. Para de dar um anti-espiritual e dizer, esqueci tudo, apagou tudo. Dom de profecia não gera amnésia. Se você está cantando e esqueceu a letra, aí fica botando língua estranha. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais lá manaia de mim, meu Senhor. Não, você esqueceu a letra. Língua estranha não é para isso. Irmão, o Espírito não é o Espírito Santo. O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Sabe o que isso quer dizer? Quando o Espírito te enche, você não perde sua consciência. Um exemplo. Por isso que eu disse que Reforma Modinha não pode falar de nós não, eu bato. Agora nós, pentecostal, pode falar de nós mesmo. Você recebe uma palavra, você recebe uma profecia de Deus para entregar a alguém. Sabe o que a gente faz? Eu já fiz isso, mas lendo a Bíblia, é cada lapada que eu levo. Quando você lê a Bíblia, Paulo diz assim, você recebeu a profecia? Então a igreja julga a profecia. Como é que a igreja vai julgar a profecia se só profetiza no ouvido dos outros? Difícil. Então, eu recebo a profecia, ninguém viu, aí a profecia não é julgada. Aí as igrejas ficam cheias de falsos profetas, lançando contenda, lançando desejo de rebelião, destruindo casais, ou gerando casamentos falsos, sem compromisso, sem amor, sem verdade, por causa de profecia de ouvido em ouvido. Você tem que chegar no pastor da igreja, que tem autoridade na igreja, e dizer, eu tenho uma mensagem de Deus, posso entregar? Aí o pastor diz, depois da pregação, tá? Tá bom. Aí você pega o microfone e diz, Deus mandou falar isso para a irmã fulana de tal. Amém, irmão? A igreja vai julgar a profecia, ou seja, ela vai analisar. Se a profecia se cumprir, você é profeta. Se não se cumprir, você é falso profeta. Mas a gente não quer falar para a igreja ouvir. Para quê? Para a profecia não ser analisada. Tá errado. Então, irmão, aí as pessoas dizem, eu não creio em profecia. Por quê? Porque vê os falsos profetas. Os falsos profetas não podem anular o verdadeiro espírito da profecia na igreja. O que a gente tem que fazer não é anular, não é proibir, é instruir. Porque a gente sabe quem é de Deus e quem não é. Quem tem de Deus e quem não tem. Então, se você tem o dom da profecia, fala para a igreja ouvir. Qual é o seu medo? E outra, quando o Espírito nos dá uma profecia, ele não dá a fórmula de profetizar, ele dá a mensagem. Tem profeta que vem marchando, tem profeta que vem gritando, tem o Xuxi, que é aquelas irmãs do ciclo de oração, bate o pezinho, levanta o dedinho, sai da frente, Satanás. E lá elas vão como mulher, anda igual mulher e fala como mulher, já viu? Sobe no púlpito e tá. Quem está em pecado chega, treme quando essas mulheres começam a profetizar. Ou seja, é uma mensagem verdadeira. Agora, você pode entregar marchando, você pode entregar chorando, você pode entregar com a mão estendida ou não. Vai depender da sua personalidade. Mas isso significa que simplesmente o Espírito não rouba a sua consciência. Você continua sendo você. Por que tem umas irmãs que quando vai pregar ou entregar a profecia quer virar macho? Eu sou dos irmãos que compartilham. Não, mas fala com a mulher. Fala, voz fina, feminina que tu tem. Você não precisa mostrar super espiritualidade perdendo a consciência. Não. Pedro não perdeu a consciência, foi cheio do Espírito, falou em línguas, ouviu as críticas e ainda ensinou os criticadores. Quando o Espírito desce, há várias manifestações. Tem gente que se prostra conscientemente, tem gente que chora. A minha esposa disse, pular? Eu nunca pulo. Eu disse, rapaz, meu bem, pular? Aí eu fui pregar no interior da Bahia, a mensagem do arrebatamento. No final da mensagem, a irmã Luana cantando aqui, ó. Eu aqui filmando, o microfone na mão. Ela, ai meu Deus, eu não aguentei, amor. Eu falei, não aguenta mesmo, mas tu sabia que tu estava pulando. Claro, eu queria era pular, eu queria sair correndo, mas eu me controlei.
nunca diga nunca. Tem gente que diz, eu caio, pastor, poder cair, eu caio no chão. Caio, pastor, eu caio logo, bufo. E aí, como tu levanta? O Espírito não rouba a consciência. E quem cai na Bíblia, levanta diferente. Daniel caiu por fraqueza diante da presença, mas quando levantou já tinha uma mensagem. Saulo caiu perseguidor, levantou pregador. Se cai no poder, tem que levantar para ter uma vida de poder, irmão. Aleluia! Paulo disse, eu cantarei em espírito, mas cantarei com entendimento. Eu orarei em espírito, mas orarei com entendimento. Então tem gente que dá glória a Deus aplaudindo, tem gente que dá glória a Deus com as duas mãos erguidas. E eu tô com raiva de uns pregadores aí. Porque eles querem que os pastores saiam rodando, pulando e gritando igual eles. Aí quando o pastor presidente ou os líderes não saem reagindo igual ele, que menino é, começa a bater nos pastores. Começa a bater na liderança. E tem crente que gosta. Eita glória, esse é corajoso. Não, ele não tem Bíblia. Irmão, os líderes são como pais. E pai gosta de ver filhos se alegrando. Então vai ter dia que seu pastor vai estar no púlpito caladinho. Mas aqui dentro ele está dizendo, obrigado Jesus, olha que ovelhas fervorosas. Olha que jovens fervorosos. É assim, rapaz, funciona as coisas. Então, Pedro, cheio do Espírito, não roubou, não perdeu a consciência. Porque o Espírito não rouba a consciência. O Espírito expande a consciência. Ó, com 5 anos... Eu tenho 30 anos, tá? Tem gente que pensa que eu tenho 15. Com 5 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. 5 anos de idade, no dia do meu aniversário. Meu pai me ensinava as histórias da Bíblia. E versículos de cor. No dia que eu fui batizado numa escola dominical, pastor Antônio José me colocou no púlpito, em cima do púlpito, claro, de cimento. Se com 30 eu sou desse tamanho, imagine com 5. A igreja não via. Ele disse, pega esse menino, coloca aqui. Me colocou aqui e me segurou. E eu falando um monte de língua, vermelhinho, porque esquenta, irmão. Quando tu recebe o poder, tu sente esse fogo aqui. E ele botou a mão na minha cabeça e disse, eis aqui o novo profeta para o Brasil. Quando ele disse, eis aqui o novo profeta para esse Brasil, ele colocou o microfone na minha boca. Eu não falei, não fiquei falando labalai. Por incrível que pareça, o Espírito faz coisas incríveis. Eu comecei a falar os versículos que meu pai me ensinava, tudinho de cor. Ele não rouba a consciência, ele expande a sua mente. Ele é o Deus da própria sabedoria. Isso é depender do Espírito, irmão. Porque ele é inteligente, ele é a própria sabedoria, né? Veio do céu um som. Veio o quê? Então quer dizer que quando o Espírito se manifesta, tem? Tem? Fala aquilo lá, ó, tem? Então quando o Espírito se manifesta, tem? Olha para o lado. Aleluia. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? É que a ação do Espírito é assim. Veio um som do céu. Quando o Espírito encheu a igreja, houve um som. Som de quê? De onde que veio esse som? Do céu. Capítulo 2, versículo 33, Pedro fala a fonte do que aconteceu naquele dia. Ele diz, Jesus, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Ou seja, eram coisas que aconteciam aos olhos e aos ouvidos de quem observava. A ação do Espírito, igreja, é pregação, olhe para mim, é pregação aos ouvidos e aos olhos. Agora, um som do céu. Eu fico me perguntando, eu posso perguntar o que eu vou fazer aqui, jovens, a pergunta? Eu posso fazer uma pergunta para os jovens? Digam amém. Que tipo
tipo de som tu tem ouvido? Eu nem sei se a irmã está aqui, mas ontem a irmã falou assim, eu quero uma foto. Aí, mas meu celular está sem memória. Aí eu peguei o celular dela e falei, eu sei tirar pelo WhatsApp. Não, WhatsApp não abre não. Aí eu falei, pecadora. Que tipo de som você ouve? Esses dias estava tendo um debatezinho na internet. Irmão, acontecem umas coisas na internet que eu fico olhando. A Luana Amor não fala nada, assim, é muito polêmico. Eu falei, então tá bom, não vou falar nada. Mas de repente, eles querem provar na Bíblia. E começam a ofender os pentecostais. Aí eu vou pra cima, irmão. Não vem pra cima de nós não. Respeita, rapaz. Nós somos os maiores. A maior raiz do cristianismo somos nós. E dentro de 20 anos são os que mais crescerão. Gostou? Não engole. Deus nos deu essa graça, irmão. Aí tem uns jovens aí me chamando de polêmico. Se eu sou polêmico porque falo a verdade, você é covarde porque esconde ela. Aí começaram a falar, música secular não tem nada a ver, o importante é a música, principalmente os músicos, não sei como é que é aqui, música secular não tem nada a ver, o que importa é música, porque música é música. Aí, meu irmão, esse tipo de gente quer justificar a saudade do mundo defendendo a música secular. Você está com saudade, rapaz, tu não nasceu de novo não. Aí eu tive que fazer algumas perguntas. Aí eu perguntei, por que você está criticando tanta música gospel? Por que você está valorizando tanta música secular? Ao ponto de que eu sei que o homem não perdeu totalmente a imagem do Criador. O homem tem capacidade de fazer uma música como arte, ciência e cultura de um modo lindo. Eu sei que o homem tem capacidade para isso, irmão. Isso se chama graça comum. Agora você supervalorizar a música secular, desprezando a música gospel, dizendo que os hinos da igreja não prestam. Ah, meu irmão, peraí. Aí me apresentaram algumas desculpas, eu anotei as desculpas e claro que eu fiz a minha postagem, tá lá, depois tu vê. Primeiro, por que eles não querem mais ouvir música gospel e por que eles criticam o som da música gospel? Primeiro, tem muitos erros na música gospel. Aí eu pergunto, a secular é perfeita? A Deus que nós servimos não pode prosperar um cantor evangélico? Pode ou não pode? Terceiro, eu deixei de ouvir o gospel porque são repetitivas. Algumas são repetitivas. Não nivele todas ao nível de repetição. Mas espera aí, se a música gospel é repetitiva, há quanto tempo tu ouve a mesma música secular? Não é isso uma repetição? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu o Salmo 136? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos livrou, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ele criou o céu, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele salvará o seu povo, porque a sua benignidade dura para sempre. Você já leu Deuteronômio? É a repetição de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Você já leu os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João? Sinóticos se repetem. Você já leu o cântico dos seres viventes e dos serafins? Ezequiel 1, Isaías 6, Apocalipse 4 e 5. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. São canções repetitivas. Aí eu chego numa conclusão. Você repete seus pecados, mas a palavra da adoração não pode ser repetida. Ah, tem outra. A secular fala de criação e de amor, mais do que as evangélicas. Panteísmo também fala de amor. Nova Era também fala de amor e criação. Homossexualidade também fala de amor e criação. Falar da criação não significa honrar o Criador, irmão. A solução não é excluir a música gospel. A solução é você ler Bíblia e saber diferenciar. Tá achando ruim? Vai para a harpa cristã para tu ver o que é teologia cantada. A questão é que você não assume que o que te alimenta é som da terra. Agora, se o que te alimenta é só música secular e coisa da terra,
terra, é porque você é da terra. Mas quem é do céu se alimenta com o som do céu. Quer ouvir o que vem de cima? Aleluia! Eu prefiro ouvir o hino dizendo que Jesus salva, cura, liberta, transforma e leva para o céu, do que músicas que nasceram do coração de um compositor sem intimidade com Deus. Que tipo de som você tem ouvido? Que tipo de som? Êxodo capítulo 19, a Bíblia diz que o Senhor desceu em fogo. Mateus capítulo 3, João diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Vou voltar, hein? Êxodo 19, o Senhor desceu falando em fogo. Mateus 3, Jesus desceu no Jordão e João disse que ele batiza com fogo. Em Atos 2, o Espírito desceu em línguas como que de fogo. Aleluia! O que isso quer dizer, pastor? O fogo queima, o fogo arde, o fogo alastra, o fogo purifica. Então quem recebeu o batismo do Espírito não vive na prática do pecado. A consciência queima, a língua queima, o coração arde com o fogo do Espírito. Se a música que você ouve, se a pregação que você ouve, se a música que você canta, se a pregação que você prega não arde o coração com o fogo do Espírito, muda de pregação, muda de música. Mudou a pregação, mudou a música e não ardeu, muda de vida, irmão. Os discípulos reunidos naquele dia ouviram o som como de um vento, e foi glorioso para eles, porque eles receberam as línguas missionárias e de adoração. Agora existe um som que hoje a gente não escuta. Eles escutaram um som que hoje a gente não escuta. Foi naquele dia, aquele som, porque foi a descida do Espírito Santo para a terra. E ele gostou da gente, irmão. Com tanto erro, com tanta falha que a gente tem, ele não abandonou a gente, está na terra até hoje com a igreja. Mas haverá um dia, irmão, que vai soar um som. Aleluia. Está chegando um dia que aqueles que morreram em Cristo vão também ouvir esse som. Está chegando um dia que toda a igreja que reunida, que aguarda o arrebatamento, vai ouvir esse som. Que som é esse, pastor? É o som do toque da trombeta, irmão. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor que subiu descerá na nuvem com alarido, voz que o mundo vai ouvir, som que ninguém discerne, com trombeta de Deus. Se a trombeta é de Deus, só quem é de Deus vai ouvir o toque da trombeta, irmão. Só quem é de Deus vai ouvir o som da trombeta, irmão. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos vão se movimentar no túmulo. Pastor, e quem morreu queimado, pó por pó vai se juntar. Pastor, e quem morreu afogado, pó por pó vai se juntar. Pastor, e quem tiver no osso vai ter que se reestruturar. Ele fez Adão do pó, ele vai nos ressuscitar do pó. A gente vai subir. Quem quer ouvir o som? Quem quer ouvir o som? Quem quer ouvir o som? Ah, meu Deus! Se você está ouvindo o som da terra, você não vai ouvir o som do céu. Mas quem já nasceu do céu ouve o som que vem de lá. Aleluia! Isso é som do céu. Olha o som do céu na galeria. Eu acho que a galeria tem som do céu.
Olha o som do céu aqui nas irmãs. Som do céu é aleluia, é glória a Deus, é língua estranha, é louvado seja Deus. Som do céu. Irmão, já que eu falei isso aqui, eu quero que você erga a voz comigo. Pode falar, irmão, coragem. A gente é corajoso. As irmãs cantou aqui que não pode ser covarde, não. E fala assim: a esperança do catolicismo é purgatório. A esperança do espiritismo é reencarnação. Mas a esperança da igreja é o toque da trombeta, é o arrebatamento, é o som do céu. O som que você ouve determina o tipo de som que você vai ouvir na vinda do Senhor. Guarda a sua alma. Quando o som como de um vento enche a igreja, diz Lucas, línguas repartidas como que de fogo foram vistas, pousando sobre cada um deles. Não tem como imaginar outra coisa. Tochinha de fogo sobre a cabeça de cada um. Qualquer livro sobre pentecostalismo que você compra, a maioria deles vai ter uma capinha e uma fotinha de fogo ou chamas sobre a cabeça de crentes orando. Chama de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Aí, onde a chama ardia, eles começaram a falar em línguas. Aí, enquanto eles estão falando em línguas dentro do cenáculo, quem estava do lado de fora, tem dois grupos do lado de fora. O primeiro grupo do lado de fora, enquanto os crentes falam línguas lá dentro, debaixo desse som do céu, o primeiro grupo do lado de fora está no versículo 6. A voz dos crentes falando em línguas corria para fora do cenáculo. Por isso que entrou o vento, o som do vento, entra o som do vento entre os irmãos, aí eles começam a falar em línguas, e a voz deles é levada para o lado de fora. Está aí no versículo 6, correndo aquela voz. Quando a voz correu para o lado de fora, o primeiro grupo disse assim: pois que? Pois que? O que está acontecendo? Eles estão falando, olha só, eu vou parafrasear o texto, tá? Eu sou parto, e eles estão falando na minha língua. Aí os medos diziam: não, eles estão falando na minha. Aí os elamitas diziam: não, eles estão dizendo na minha. Aí os moradores do Egito diziam: eu estou entendendo, é na minha. Aí os moradores da Mesopotâmia diziam: eu estou entendendo na minha. Aí os árabes disseram: não, eu estou entendendo na minha. Aí os romanos diziam: não, eu estou entendendo da minha língua. Então bora fazer o teste. O que é que eles estão falando? Eles estão falando sobre as grandezas de Deus. E o que é as grandezas de Deus? Jesus salva, perdoa, justifica, santifica, transforma. Isso é a grandeza de Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta que é uma pegadinha mesmo. Vou pegar você, vou lançar um laço aqui agora, um laço santo. Eles falaram em línguas? A igreja falou em línguas? A igreja falou em línguas?
E as pessoas do lado de fora foram evangelizadas? Olha, as pessoas ouviram eles, as pessoas entenderam eles falando sobre as grandezas de Deus, sim ou não? Quando os ímpios ouvem falar das grandezas de Deus, eles estão sendo evangelizados. Eles disseram, eles estão falando da grandeza de Deus. Então, eles cheios do Espírito, falando línguas, eles não estavam falando deles. Porque quem é cheio do Espírito não fala de si. A sua prioridade é falar de Deus que o encheu. Segundo, eles estão tão cheios do Espírito que eles falam em línguas, sim ou não? Mas enquanto eles falam em línguas aqui, as pessoas são evangelizadas do lado de fora, sim ou não? A tal ponto de se aproximarem do cenáculo. Diz a Bíblia que eles vieram para o cenáculo. E dizem, o que está acontecendo? O que é isso? Eles não são galileus? A expressão galileus é pejorativa. É como se dissesse, eles não são do interior? Onde eles estudaram essas línguas? E por acaso eles são poliglotas? Que escola foi essa que eles estudaram? De novo, lá vai a perguntinha. Eles falaram em línguas? E o povo foi evangelizado? Agora a perguntinha, você fala em línguas? Tu não respondeu. O Espírito Santo não me dá o dom de línguas para eu ficar na igreja apenas falando línguas. As línguas estranhas é um sinal. Que sinal, pastor? Quer ver que você sabe qual é o sinal? O mundo inteiro fala só português? Cada nação tem a sua? Aí você é brasileiro, de Coroatá, eu lá de Ilhéus, Bahia, moro em Goiânia hoje, falando línguas. Nem eu sei o que eu estou falando. Tu sabe o que está falando? Tu não sabe, pelo amor de Deus. Só se tiver. Interpretar não é traduzir. O intérprete interpreta a mensagem. Deus disse por ele que está curando aqui agora. Isso é interpretar a mensagem. A tradução é telá, significa isso. Bachorenai, significa aquilo. Tu nunca vai ver isso na igreja. Interpretar não é traduzir, interpretação é a mensagem. Tradução é letra por letra, palavra por palavra, sentido por sentido, natural. Aí o dom de interpretação é só crente que tem o dom. Onde eu quero chegar? É que se eu falo em línguas, não é para eu ficar competindo na igreja quem é mais espiritual. Porque para nós falar em línguas é mostrar espiritualidade. Mas para Deus falar em línguas é fluir no evangelismo. Se você fala em línguas e não evangeliza, foge da obra, foge de cargos, foge do compromisso de ganhar almas, sua língua é falsa. Você não foi batizado com o Espírito Santo da Bíblia. Lembra daquela menina que eu falei no início? 1901? Quando ela estava ouvindo a exposição de Atos 2, ela disse, eu quero isso aí. Os professores oraram por ela. Ela ficou 3 dias falando em línguas. No terceiro dia disseram assim, agora a gente conseguiu traduzir. No terceiro dia a tradução, a língua dela é chinês. Sabe o que ela disse? Me mandem como missionária para a China. Posso falar o resultado? Posso falar o resultado? Até 20, 30 anos atrás, o Brasil era o celeiro do pentecostalismo. Não é mais não. Primeiro, Ásia. O interior da China está incendiado pelo pentecostalismo, irmão. África, terceiro Brasil.
perdemos 2 degraus. Por quê? Porque a gente acostumou a falar em línguas estranhas dentro da igreja. E a língua é um sinal para o evangelismo. Quando eles falaram em línguas, as pessoas foram alcançadas pelo evangelho. Estavam ouvindo falar das grandezas de Deus. Então para de dizer que você é crente de banco. Você é crente da rua. Você é crente da obra missionária. Vamos avançar evangelizando. A gente tem mania de olhar para o púlpito e dizer: pastor que prega. Eu sei que pastor prega, mas é ovelha que gera ovelha. A gente precisa multiplicar, irmão. Então, os assembleanos, principalmente assembleanos pentecostais, porque está misturado hoje, viu? Eu não vou falar nada aqui não, mas depois eu falo. Os pentecostais precisam entender que o dom de línguas é um convite de Deus te dizendo a seguinte mensagem: eu quero que o meu evangelho seja anunciado em outras línguas. Quando estivermos no culto e ouvimos as pessoas falando línguas, não é para a gente dizer todo mundo tem que falar em língua. Não, irmão, não é porque eu falo em língua que todo mundo tem que falar. Paulo disse aos Coríntios que o Espírito dá o dom a quem quiser. Ele administra, é um dom, e ele vai administrando conforme ele quer, porque ele é o Senhor da igreja. Ele é soberano, é por isso que o som é de um vento. Ele é soberano, administra como quer. Então entenda, quando alguém fala em línguas, não quer dizer que todos são obrigados a falar. Quer dizer que o mundo em suas diversas línguas deve ouvir o evangelho. Quando a gente ouve línguas estranhas na igreja, temos que nos lembrar de Apocalipse capítulo 7. Diz a Bíblia que João disse assim: vi uma grande multidão de toda raça, tribo, línguas e nações diante do Cordeiro. Eu conheço pastores, eu conheço missionários no plural. É até senador o camarada. Nunca estudou numa escola de línguas, mas buscou, recebeu o batismo no Espírito, começou a falar em línguas, fala vários idiomas e é missionário interdominacional. Só falando em línguas, ele chegou em vários países, cheio do Espírito, começou a evangelizar e as pessoas começaram a entender o que ele estava falando. Eu conheci um jovem no aeroporto, nome Tiago, morreu na pandemia. Ele morava no aeroporto, os pais deixaram ele lá, os pais eram de outro país. A história é longa. Ele vivia de ajuda dos funcionários lá do aeroporto. Sabe como ele se converteu ao evangelho? Ele falando português, porque ele cresceu aqui no Brasil. Com 12 anos ele foi deixado. Ele falava um pouco da outra língua. Chegou um missionário no Brasil, desembarcou, encontrou com ele e começou a falar de Jesus na língua do país que ele nasceu. O cabra cheio do Espírito começou a falar com ele em línguas. E a língua que ele entendeu foi na língua do país que ele nasceu. Ele entendeu tudo e aceitou Jesus. Não duvide do poder das línguas estranhas, mas não limite o poder das línguas estranhas. Se você foi batizado com o Espírito Santo, se você recebeu o dom de línguas, não é para você só ficar dentro da igreja falando labalai. É para você cumprir o ID de Jesus de forma poderosa. É diferente você ver alguém cheio do Espírito evangelizar do que alguém que só está empolgado. É diferente você ver alguém no campo missionário evangelizando do que alguém só empolgado, irmão. Quando recebeu o dom, aquela pessoa entendeu um sinal: Deus não me quer travado, Deus me quer nas nações. E nessa noite Jesus está levantando missionários. Nessa noite Jesus está levantando instrumentos acesos com o poder do Espírito. Fica em pé comigo, por gentileza. Se vocês já cresceram muito até aqui, imagine agora o tanto que você entendeu sobre Atos 2. O Senhor falava comigo enquanto eu orava, ali onde eu estou hospedado. Essa é a noite que eu desperto a minha igreja para entender a sua chamada.
Guarda essa palavra, você recebeu o poder. Isso quer dizer que você não está sozinho. Isso quer dizer que você não está mais sozinha. Tem uma música que a irmã Aline Barros gravou, e eu gosto de cantar com a igreja, quando eu prego sobre fazer a obra de Deus. Sonda-me, usa-me, Senhor. A banda conhece essa música? Bora tocar ela. A igreja vai cantar, se tiver a letra, coloca aqui para a igreja acompanhar. Porque tem gente aqui dizendo que quer fazer a obra, quer fazer a obra, quer fazer a obra. E Jesus está te capacitando para fazer a obra. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, nós não somos covardes. Você foi cheia para ser missionária, minha filha. Você foi cheio para ser missionário. Irmão, às vezes é possível que o crente que recebeu o dom do Espírito, o batismo, ele não consegue mais estudar as coisas dessa terra, não quer dinheiro, não está pensando nem em namorar, nem em casamento, ele quer alma, ele quer fazer a obra, ele quer fazer missões. Ele não sabe, ela não sabe o que está acontecendo, é Deus te chamando para a obra missionária. Isso, eu sei que você já está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Canta, crente, Enche-me até. olha agora. Usa-me. De que forma? Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Escute o clamor das almas. Flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Olha o que é que você está pedindo. Primeiro me sonda. Quebranta o meu coração. Depois você pede, quebranta meu coração para chorar por almas. Transforma-me conforme a tua palavra. Depois você pede para ele te transformar pela palavra. E enche-me. Agora você diz, me enche. Ache só a ti. Para depois, Então, só depois desse processo, usa-me, Senhor. só a igreja. Oh Deus, escuta esse clamor. Escuta esse clamor. Escuta esse clamor. Feche os olhos.
Sonda-me, eu te sondo sim, eu te quebranto sim, eu te transformo sim, eu te encho sim, Senhor. Pela sua voz, muitas almas não vão para o inferno. Pelas suas mãos, os enfermos serão levantados. Pelo seu amor, quem se afastou vai voltar. Pela sua intercessão, o coração de pedra vai se quebrar. Pela sua coragem, onde o evangelho não entrou, ele vai entrar. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É o Espírito que está despertando você hoje. Pastor, mas eu caí. Jesus levanta e te usa. Pastor, mas eu sou fraco. Melhor ainda, a glória vai ser só dele. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se essa igreja já cresceu, se preparem para o que Deus vai fazer a partir de hoje. Tem jovens decididos aqui, Josiel, a não dar mais lugar à carne, a viverem para a obra missionária. Os colégios vão ser incendiados pelos pentecostais. Os bairros vão ser incendiados pelos pentecostais. Os bares vão ser invadidos com homens e mulheres cheios do Espírito, com desejo de evangelismo ardendo na alma. Eu sei que eu preguei uma mensagem sobre a igreja, para a igreja, mas eu preciso saber se tem alguém aqui hoje que se afastou do evangelho, mas quer voltar para Jesus, ou alguém que nunca se entregou para Jesus, mas quer se entregar, quer ouvir o som do céu, quer ouvir o soar da trombeta e quer ser um instrumento de Deus para a mudança de vida das pessoas e da sociedade. Onde está a primeira pessoa que quer fazer parte da igreja, que vai ouvir o toque da trombeta? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Se tiver alguém do seu lado com a mão levantada, você me ajuda. Está vindo aqui a primeira pessoa, alguém acompanha ela. Ela ou ele? Ela. Está vindo a primeira pessoa para papai. Você dá glória a Deus por isso, Deus já está usando vocês. Quem está trazendo ela já é um instrumento de Deus para a vida dela. Mas pode vir, você já veio junto. A segunda pessoa para papai. A segunda pessoa para papai. Moça, você pode ter caído, mas a promessa está de pé. Você pode ter parado, mas a palavra está em movimento e se movimentou tanto que foi ao seu coração hoje.
Estenda as mãos para essa moça aqui, meus irmãos. Jesus, ela ouviu a sua palavra. E o plano do Senhor para a vida dela não caiu. O plano do Senhor para a vida dela está de pé. A igreja com as mãos estendidas está repreendendo todo o plano do inimigo contra ela. Porque o que Deus tem para dar é melhor do que aquilo que o diabo roubou. Os ganhos serão maiores do que as percas. A glória que há de ser manifestada é muito superior a fases difíceis que passamos. E nessa noite o Senhor a graça a atraiu para a sua presença. O Senhor sabe como trazer. O Senhor sabe como restaurar. Então, Jesus, escreve o nome no seu livro, frustrando todo o plano do inimigo e realizando os teus. E assim como essas irmãs seguram na mão e no ombro dela, assim é essa igreja. Vai segurar na mão um do outro para caminhar. Porque o mais importante não é chegar primeiro, é chegar junto. Pai, aqui tem mais 2 pessoas que vieram à frente. Estende as mãos, igreja. O Senhor Jesus toca onde não tocamos. O Senhor Jesus entra onde não entramos e faz o que não fazemos. Para a honra e glória do precioso nome de Jesus, meu Deus. Traz cura, traz restauração e libertação de modo completo, ó Pai. Porque Tu és o Todo-Poderoso e o Senhor faz isso. Amém. Fique aqui comigo, vocês. Aqui nós temos 3 pessoas. Será que não tem a 4ª vida para Jesus? A 4ª pessoa para papai, que pelo som do céu, seu coração foi chamado para ele. Sua alma foi quebrantada. Só o Espírito Santo para abrir o seu coração para receber uma mensagem como essa. Uma mensagem sobre a igreja. Atrair alguém para fazer parte dela. Vocês aqui na frente, olhem para mim, por favor. Deixa ela olhar para mim. Olha para mim. João capítulo 1 está escrito assim: quem recebe Jesus, recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Romanos capítulo 10, Paulo disse: crendo com o coração, confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. 1 de João capítulo 2, João disse: quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Então vocês 3 aqui na frente, abaixa a cabeça comigo, por favor, e nós vamos fazer a oração da confissão. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Só eles 3 aqui na frente, tá, irmão? Vocês já são crentes. Vocês 3 aqui, fala comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no seu livro, de que eu reconheço que eu sou homem porque a graça lhe atraiu. Continua formando seu caráter. Amém. Glória a Deus pela vida deles, meus irmãos. Tem como anotar os nomes deles, por favor, igual ontem? Vai conduzi-los, por favor. Eu agradeço essa rica oportunidade, que Jesus dê graça a vocês. Obrigado, pastor. Aleluia. Pode encerrar. Agradeço aí. A gloriosa mensagem da palavra de Deus.
Ainda tem oportunidade para as pessoas que desejam aceitar